Glória a Deus. Quando quando eu estava orando para trazer a palavra, nós estamos falando neste ano, o nosso tema, o ano todo, nós vamos falar sobre vida. Nós tivemos um acampamento muito abençoado com o tema vida, e as nossas ministrações, ela visa falando tudo sobre vida. E eu estava meditando numa outra palavra que não é essa que hoje eu vou apresentar, e orando, até formulei a palavra do Senhor, mas ela não fluía. Até que um dia à noite, o Senhor, falei, o que o Senhor quer, né? Qual direção que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor espera para nós. E o Senhor foi me dando uma direção de uma palavra. E aí, o que acontece? Nessa semana, quinta-feira, cadê o Daniel? O Daniel está aí, está lá atrás. Foi quinta, Daniel? Quinta-feira, estava eu, o Daniel, e o Pedro Donadon. Nós estávamos conversando sobre a questão de liderança, a questão de célula, questão de nós estarmos como líderes, cuidando da igreja do Senhor, do rebanho do Senhor. E aí, eu apresentei para eles a palavra. Falei, olha, eu estou com isso no meu coração, e eu resolvi ali perguntar para eles o que eles achavam desta palavra, né? Então, sobre a minha nova vida em Cristo, ou revelação gera identidade. O tema da nossa mensagem é revelação gera identidade. Eu estava falando das nossas crises, que muitos de nós temos na questão da nossa identidade. E por que a gente, mesmo sendo filho de Deus, a gente não vive todo o potencial que Deus tem para as nossas vidas? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu já sei a resposta de vocês. Vocês acreditam que Deus tem uma vida abundante para todos nós? Amém? Você em casa, você acredita que Deus tem uma vida abundante para você? Eu acredito, todos aqui também acreditam, porque a palavra do Senhor lá em João 10:10 fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vou ficar um pouquinho, eu vou atrapalhar se eu mudar o púlpito aqui, só interagir um pouco, tanto com você aí em casa, como interagir com os irmãos que estão aqui. Não vou sair muito da iluminação, amém? Então, a partir daí, se Deus tem uma vida abundante para todos nós, e foi a partir daí que isso começou a queimar no meu coração. E aí, só finalizando, retornando lá, eu falando com o Daniel e falando com o Pedro, falando dessa questão de identidade, essa questão de crise geracional que a gente vive. E eu acredito muito, por que nós não vivemos essa vida? Porque nós estamos numa crise existencial, nós estamos numa crise geracional. E aí, beleza, conversamos, e foi uma tarde muito proveitosa. Acredito que nós conversamos mais de 2 horas acerca do reino, acerca de discipulado, acerca de tratar os assuntos da igreja. Quando eu cheguei em casa, à noite, o que acontece? Eu fui abrir meus vídeos, e eu vi um vídeo muito curto do pastor Luciano Subirá. É um vídeo de 1 minuto, se eu não me engano, 1 minuto e 3. E ele estava falando exatamente sobre isso, que nós estamos vivendo numa crise existencial. E aí, rapidamente, eu mandei para o Daniel e mandei para o Pedro, eu falei, cara, será que é Deus confirmando? Amém? Então, eu quero te convidar a abrir a sua palavra lá em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos falar hoje sobre um personagem que eu acho que tem tudo muito a ver, sobre Jacó, mas o texto principal vai ser lá em Gênesis 32, que é o encontro que ele tem com Deus, a partir do versículo 22, mas eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta, amém? E eu quero começar, e quero já pedir, alguém pode trazer uma água, por favor?
E eu quero já, em cima da pergunta que eu fiz, então Deus sim tem uma vida abundante para nós, amém? Mas por que então não temos essa vida abundante? Está muito em cima dessa identidade, dessa crise, né, dessa falta de identidade. Por que nós não vivemos essa vida nova em Cristo Jesus? Está relacionado com esta crise de identidade. E desde já, eu quero que você anote aí, né? Você aí na sua casa, os que estão aqui estão com a folha ali. Mas desde já, aí em Gênesis, no capítulo 32, no versículo, a partir do versículo 26, diz assim: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixareis ir sem me abençoares. 27, perguntou-lhes, contudo, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração aberto e entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Queremos, ó Pai, não apenas, ó Deus, ter ouvidos, mas nós queremos ouvir a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a interagir, Senhor, e para que nós possamos ser desafiados a mudar, ó Deus, e atingir essa vida abundante que o Senhor tem para nós, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar com esta pergunta. Quando o anjo pergunta para Jacó, e ele pergunta, como te chamas? E eu quero te perguntar nesta noite, qual é o teu nome? Ou melhor, quem você é? Acredito que a partir desta pergunta, nós vamos poder entender por que nós não vivemos toda a vida abundante que Deus tem para nós. É interessante que o anjo aqui, segundo as escrituras aqui, diz assim para Jacó, ele faz uma pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Porque o teu nome é quem você é. Amados irmãos, eu sei que muitos dizem e falam que Jacó, falam que ele era um enganador, segundo o significado do seu nome. Mas no hebraico, um pontinho que foi acrescentado pode trazer tanto como enganador como suplantador. E eu não quero aqui, né? Obrigado, filhão. E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, desrespeitar aqueles que entendem de uma forma diferente, que entendem Jacó como enganador. Amém? E todos nós temos muito hábito de sempre entender que Jacó foi enganador. Mas Jacó, ele nasceu como uma resposta de oração da sua mãe, lá em Gênesis 25, 21. Ele nasce a partir de uma promessa que está em Gênesis 25, no versículo 22 e 23. O modo como Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, deram o nome de Jacó, que para alguns significa enganador, mas por uma questão, para quem não sabe, o hebraico ele não tem vogal e ele não tem acento. E com o passar do tempo, acrescentou-se pontinhos para vogais, e nós temos o entendimento que pode ser tanto enganador como suplantador. E eu gosto da ideia, lendo as escrituras do Senhor, entender que ele não era enganador, mas sim suplantador, embora o suplantador seja muito parecido com o enganador. Por quê? Porque o nome, o significado suplantador, ele tem a marca do quê? É aquele que toma o lugar do outro. Embora seja parecido como enganador, mas é aquele que toma o lugar do outro. Se nós olharmos friamente algumas curiosidades sobre a vida de Jacó, nós vamos ver o quê? Que Jacó,
ele não é esse enganador como muitas vezes nós pintamos ele e falamos como ele é. Olha que interessante. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 27 ao 34, Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele ofereceu lá um guisado e Saul vendeu porque quis. Eu não vejo aí enganação, tá? Eu apenas vejo um homem que não deu valor para aquilo que Deus deu para ele. A primogenitura era algo muito valioso, era algo muito precioso. Então, a partir que Esaú recebeu a primogenitura, tinha direito à bênção da primogenitura, Esaú poderia fazer o que quiser. Só que Esaú, trocou a sua primogenitura a partir do quê? De um guisado, de um prato de lentilhas. E isso faz eu e você perguntar: você tem dado valor àquilo que Deus tem te dado? Você tem dado o real valor ou a real importância para aquilo que Deus te deu? Para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual é o valor que você tem dado a isso? Então, nós precisamos entender que no contexto aqui judaico, a bênção era muito importante. E vemos aqui a importância da bênção. Tanto que, já no ventre, havia uma luta entre Jacó e Esaú para quem ia nascer primeiro. Já havia ali uma luta, por quê? Porque já é um entendimento de como a primogenitura, a bênção do Senhor, ela é importante. E por isso que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E ele sabia e ele valorizava a bênção do Senhor. E eu vejo algo que a nossa geração, não a minha, né? Já sou da outra geração, né? Mas eu vejo algo que essa geração de hoje, ela não dá importância para as bênçãos. Vou fazer uma pergunta, e nós estamos interagindo, a ideia é essa, de nós interagirmos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, né? Primeiramente os que estão aqui no palco. Quem de vocês pede a bênção para o pai e para a mãe? Eu. Amém. Isso é raridade. Porque eu vejo hoje, tanto os pais como os filhos não dão mais a importância para isso, para se pedir a bênção. Hoje é assim: e aí, mãe? E aí, pai? Quando não, e aí, velho? E aí, véia? Sabe, eu até hoje, quando eu vou falar com meus tios, eu peço a bênção para eles. Porque eu sei que isso é importante, estar debaixo de bênção. Você pai, você mãe que está aí nos assistindo na sua casa, você tem que ensinar o seu filho a pedir a bênção para você, e ainda que ele não queira dar a bênção, que ele acha que isso é coisa de velho, isso, você como pai, como mãe, você tem que declarar a bênção sobre o seu filho. Isso é um princípio espiritual, que não pode ser negligenciado. A modernidade, ela vai chegando, e muitas vezes as pessoas acham que isso é uma besteira, que isso é coisa de antigo, que isso é coisa de velho. Não, irmãos, isso é preservação. E nós não podemos remover os marcos estabelecidos por Deus. Eu sei que tem filho que pede a bênção para o pai e o pai não fala nada. Então, mas ainda que ele não fala, peça a bênção. A importância da bênção, uma das causas de nós não vivermos a vida plenamente abundante, é porque nós não pedimos a bênção das nossas autoridades sobre as nossas vidas. Tem as nossas autoridades, pai e mãe, e tem as nossas autoridades espirituais. Tem gente que fala, não sei para que pastor. É para te abençoar, filho. Porque ele vai prestar conta da sua vida no dia do juízo. É para isso que você tem um pastor. Pastor para quê? Então, a importância que nós temos que dar é isso. Então, Esaú não deu importância a isso. Consequentemente, ele trocou o quê?
a bênção dele. Algo que temos que ver aqui de acordo com o texto: não troque a bênção de Deus por nenhum prato de lentilha. Há um ditado que diz assim: as maçãs do mundo são todas bonitas, e de fato são lindas, mas porém são podres, dentro dela tem bicho. Nós queremos muito as coisas fáceis, nós queremos muito aquilo que é belo, mas nós não podemos, nós temos que entender que a maior beleza e aquilo que é duradouro está escondido. Por isso que a palavra do Senhor fala que o tesouro dos céus são tomado à força, que os segredos de Deus são para quem o ama e o teme. Não é para qualquer pessoa as bênçãos de Deus. Os segredos de Deus não é para qualquer pessoa, é para aqueles que amam, para aqueles que temem, para aqueles que buscam. É por isso que o Senhor fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Há uma reciprocidade. O quanto eu vou buscar é o quanto que eu vou receber dele. Então, Jacó aqui, ele entendeu a bênção. E aí, ele não enganou. Vamos supor, eu vou chegar aqui para o André, né? Chego aqui para o André tem um carrão lá, e eu falo: André, né? Você troca o seu carrão por esse celular? Hã? E mais volta. Hã? E aí, se o André aceitar trocar o carrão dele por um celular, eu estou enganando ele? Eu estou enganando ele? Ele simplesmente não está dando valor ao bem que ele tem. E eu não sou enganador. Ele que não dá valor. E olha, e ele falou assim: ele não paga IPVA ele não paga IPVA do celular. Ô Senhor. Então, irmãos, é isso que acontece. Então o Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não diz que Ele vai nos abençoar, Ele diz que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, isso nos ensina que nós não podemos trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Trocar aquilo que é verdadeiro por aquilo que é momentâneo. Então, Jacó, ele sabia qual era o valor, o outro não deu valor. Lá em Gênesis 27, versículo 11 e versículo 12, olha o coração de Jacó. Diz assim a palavra do Senhor: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não a bênção. Se Jacó fosse tão enganador assim, olha o coração dele, o que ele está dizendo? Olha, o meu irmão é peludo, eu sou liso. Se o meu pai passar a mão sobre mim e ver que eu não sou Esaú, eu serei passado por zombador. E eu atrairei para mim maldição e não bênção. Porque quem arquitetou o plano da troca lá não foi Jacó, mas sim Rebeca. Rebeca que articulou todo o plano para que ele recebesse a bênção, para que caísse, né? Olha o que Rebeca responde no versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Então, o que Rebeca está falando? Não, filho, que essa maldição caia sobre mim, porque quem planejou, né? Quem arquitetou o plano, o que aconteceu? Quem que era? Rebeca, não foi Jacó. E sabe por quê, irmãos? Então isso, olha só, isso é muito importante, porque quando você não anda debaixo da bênção, você anda debaixo da maldição. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês aqui, olha só,
Você acredita na palavra de Deus para a sua vida? Você que está aí na sua casa, você acredita de todo o seu coração, você acredita na palavra de Deus? Você que está aqui, você acredita de todo o coração na palavra de Deus? Porque muitas vezes a gente declara que nós acreditamos. Nós falamos que acreditamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Mas será que Rebeca precisava arquitetar o plano, se de fato ela confiasse na palavra do Senhor? Porque, logo no começo, quando o Senhor fala, quando o Senhor responde à oração dela, e traz os filhos como resposta da oração, olha só o que diz a palavra do Senhor, em Gênesis 25, versículo 23. O Senhor respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O que a palavra está falando aqui? Que o último que nasceu, Jacó, ele ia governar, independente se ele nasceu em primeiro ou se ele nasceu em segundo, independente se ele nasceu em segundo. Havia uma palavra de Deus, havia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó, que ele governaria sobre o seu irmão mais velho. E aí, Rebeca ouviu esta palavra de Deus, ouviu a profecia de Deus, mas mesmo assim ela não confiou na palavra do Senhor. O que ela fez? Não, vou dar o meu jeito. Vou dar uma forcinha para Deus. E eu quero aqui perguntar, porque quando nós realmente confiamos na palavra do Senhor, nós não vamos procurar dar jeito. Nós não vamos procurar dar uma forcinha, porque olha a confusão que ela armou. E é assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus na nossa vida, nós temos uma direção de Deus na nossa vida, mas a gente muitas vezes, na nossa ação, nós não somos capazes de acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele disse que vai fazer, aquilo que diz segundo aquilo que é a tua palavra. E aí, nessa ânsia de dar uma força para Deus, o que a gente faz? Entra em confusão. Muitos de nós não estamos vivendo a vida abundante, porque não confiamos plenamente na palavra de Deus. Forçamos às vezes a bênção para chegar um pouco mais rápido. A bênção já tem sido liberada. Efésios fala, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas aí o que acontece no nosso meio é ensinado que você tem que correr atrás da bênção. E esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, atentamente, e ouvirdes, e guardardes no seu coração, e obedecer ela de todo o seu coração, certamente essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Qual é o padrão de Deus? A bênção vem sobre nós. A bênção já está sobre nós. Então nós não temos que dar um jeitinho e nem forçar. E aí a gente, quando acaba entrando em confusão, olha isso, gente. E aí a gente acaba colocando Deus no nosso meio de confusão. Você quer ver? Olha lá. Opa, me perdi aqui. 27. Tem o coração, Gênesis, o encontro com Deus, tá. Aqui na primogenitura, olha só, quando Rebeca, ela vai fazer a troca lá e faz, né? O que acontece? Quando ela faz a troca, ela faz o planejamento lá, rapaz, amém. O bom que está ao vivo é que eu anotei, na verdade, quando eu imprimi aqui, eu não trouxe para cá, né? Por isso que está aqui. Olha só, aqui em Gênesis 27, a partir do versículo 18, diz assim: Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai, perdão, 27, 20, aqui, 27, 20 e 21, obrigado. Olha o que diz aqui.
27, 20 ao 21. Disse Isaque ao seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. O que está acontecendo aqui? Aqui, Rebeca falou: filho, Jacó, corre lá, pega 2 cabritos que eu vou fazer uma comida gostosa para o seu pai, e sai enquanto o teu irmão foi caçar, porque Esaú tinha que caçar, tinha que matar e tinha que cozinhar. Então, arquitetou todo o plano. Então, Isaque falou assim: nossa, mas você foi depressa. Aí, olha o que ele falou: porque o Senhor, teu Deus, me mandou, né, ao meu encontro. E é assim que muitas vezes a gente justifica, irmãos, coisas erradas na nossa vida com a palavra de Deus. Quero aqui, né, vou trazer um exemplo muito claro nos nossos dias de hoje. O jovem começa a namorar. Ele ora para começar a namorar. E aí ele fala: não, Senhor. Aí ele já chega e fala: não, nós oramos 3 meses. Já falei isso, né? Não sei porque todo crente ora 3 meses. Enfim, né? Não sei que poder que tem esse número, 3 meses. Tudo é 3. Né? Aí ele fala: Deus falou que sim. Cara, Deus falou que sim. Falou que sim. Aí ele namora 3 meses. Aí passa 2 meses, ele fala: não, eu vou orar para terminar, porque acho que não é de Deus. Espera aí, é de Deus ou não é de Deus? Né? Até hoje, pessoas que casam, né? Até as pessoas que estão casando e falam: não, é de Deus essa mulher, é de Deus esse homem, casa, aí daqui a pouco, não, eu tenho que separar. Não, irmãos, é umas coisas assim, aí a gente fui a Deus no meio da nossa confusão. E aí, nós temos os profetas aí da cidade, que vai na casa das pessoas e fala: Deus está mandando você separar. Mas espera aí, Deus vai contra a sua palavra? Não, mas eu orei, Deus falou que eu tenho que separar da minha esposa, que eu tenho que separar do meu marido. Mas Deus é... Aí você vai lá em Malaquias 3,10, o Senhor fala: o Senhor, odeio o divórcio. Então há um mandamento para não separar. E como é que Deus fala no seu coração para você separar? Aí é a mesma coisa o jovem, ora 3 meses, não. Aí sabe, as pessoas que estão lá fora, elas vão olhando e falam assim: mas que Deus é esse? Aí nós vamos ver que a palavra do Senhor fala que Deus não é Deus de confusão, que nele não há sombra e nem variação. O sim de Deus é o sim para sempre. O não de Deus é o não de Deus para sempre. Então nós vamos colocando Deus nas nossas confusões. E aí o que acontece? Aqui havia uma promessa de Deus para Jacó. Havia uma bênção de Deus para Jacó. E ele foi se tafuiando em confusão. Ajudado pela mãe, foi se tafuiando, né? Porque de vez em quando, irmão, aprenda uma coisa: quando você quer fazer uma coisa, você sempre vai arrumar pessoas que apoiam o seu erro, ou aquilo que você quer fazer. Você nunca vai buscar conselho com quem vai te contrariar. Então eu quero te perguntar assim: quem são os teus conselheiros? Irmãos, e todas as vezes que você ficar entre a sua opinião e a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, porque você está errado, eu estou errado. Se a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática, é o que nós temos que ser, irmãos. Então, nós precisamos entender e tirar Deus das nossas confusões. Então, muitos de nós era para estar vivendo o auge da vida abundante, mas não podemos viver o auge da vida abundante. Por quê? Porque nossos pés estão embaraçados em decisões erradas, que Deus nunca esteve lá, onde Deus nunca participou de acordo. Igual, chega uma menina, ou chega um menino, chega aqui e fala: ai, nossa, orei para Deus, Deus respondeu minhas orações. Nossa, ele é lindo, ele é tudo de bom, mas ele não é crente. Mas é Deus que está nisso. É Deus respondendo a minha oração. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Não há união entre Cristo e Belial.
Não há união entre luz e trevas. Não tem como servir a dois senhores. E aí, eles querem que a gente aceite. Não, mas é porque tem um caso, aí ele quer se apoiar num caso, onde tem milhões de casos que deram errado. Aí ele quer justificar em cima daquele, porque não quer viver o princípio da palavra de Deus. E eu não sei, ultimamente, está uma onda aqui na igreja de crente namorar gente que não é cristão. Ah, mas eu falei com fulano. Ah, você pode ter falado com o Papa. Não é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro de fé, de regra e de prática. Não adianta. Você pode até namorar, você pode até casar, mas não é um princípio bíblico, não se põe em julgo desigual. Ah, você quer pagar 10 anos orando para consertar o teu casamento? Então pague 10 anos. Mas não vai colocar a culpa na palavra de Deus. Então somos nós que complicamos, porque a palavra de Deus é clara. Outra coisa, a palavra de Deus fala para eu não ser fiador. Aí, o que acontece? Eu vou lá e sou fiador. O que vai acontecer? Não reclama, irmão. Porque a palavra de Deus ela é clara. Depois eu vou falar que Deus não me abençoa. Então há um princípio que nós precisamos entender. Então há uma crise de identidade. Porque quando eu não começo mais a me relacionar com as pessoas de dentro da igreja, eu começo a me relacionar com o mundo, alguma coisa está errada. E é isso que me chama a atenção. Por isso que nós temos uma crise de identidade. Temos uma crise de identidade na vida de muitos cristãos que não sabem quem eles são. Nem Jacó aqui sabia quem ele era. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, você precisa reconhecer quem você é. Para que seja possível se desenvolver por meio da missão que você recebeu. A fim que você se torne quem Deus disse quem você seria. Por que quando o Senhor encontra com Jacó, e ele fala assim, qual é o teu nome? Você já reparou que a didática de Deus é sempre pergunta? Chega até a ser engraçado. Se Deus é todo poderoso, se Deus é onisciente, onipresente, e sabe de todas as coisas, por que Deus foi perguntar para Jacó qual era o nome? Será que Deus não sabia que o nome dele era Jacó? Nós vamos ver que o Senhor também vai ter essa mesma atitude aonde? No Éden. No Éden, será que Deus não sabia onde Adão estava? O que vocês acham? Será que não sabia? E por que Deus pergunta aonde que Adão estava? Porque é para que nós possamos ter a consciência a partir da pergunta quem eu sou, e eu responder quem eu sou. A palavra do Senhor fala que nós devemos nos aproximar a Ele com o nosso coração sincero, com o nosso coração puro e genuíno. Nós devemos nos aproximar a Deus com quem de fato nós somos. Por isso que a palavra do Senhor fala, vinde como estais. O Senhor não fala, não, vai se consertar primeiro, vai se lavar primeiro. Não, o Senhor fala, não, o jeito que você está aí, fala quem você é. E era isso que Deus queria a partir de Jacó, quem você é. Qual é o teu nome? A partir daí, para o quê? Para produzir uma identidade em Jacó. Então, nós vemos aqui a história de Jacó, no val de Jaboque. Então, Jacó engana o seu pai por intermédio da sua mãe para ser abençoado. E olha só que interessante, ele fez de tudo para ser abençoado. E quando ele recebe a bênção do pai, o que ele faz? Foge. Faz sentido isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que ele fez de tudo para ser abençoado. Comprou a primogenitura, arquitetou com um plano junto com a mãe. E aí, ele recebeu a bênção, que é a coisa mais importante naquela época que um filho poderia receber de um pai. Mas a partir da bênção que ele recebe, o que ele faz com a bênção? Ele foge. Por que será que ele foge? Você imagina, você faz de tudo para chegar
né, no lugar onde o seu coração está. E quando você chega lá, você simplesmente foge daquele lugar. Né? Olha só que interessante. Mesmo todo o período, mesmo com a bênção do seu pai, que é um princípio espiritual poderoso sobre as nossas vidas, Jacó não estava desenvolvendo, ele estava fugindo. Porque há pessoas que acham que estão cumprindo a sua vocação, quando na verdade elas estão fugindo dela. E por que estão fugindo dela? Porque elas não admitem quem elas são ainda, com as suas próprias fraquezas, com as suas próprias mazelas. E aí quando Deus encontra com Jacó, pergunta para ele: qual é o teu nome? Isso nos mostra que enquanto nós não admitimos quem nós somos, Deus jamais poderá abençoar as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jacó estava vivendo, sabe sobre quê? Estava andando sobre um engano, debaixo de uma identidade de quem ele não era. Debaixo de uma bênção que não era dele. Ele estava vivendo debaixo de uma bênção de Esaú. O Senhor fala: você não é Esaú. Eu sei quem você é. Quem é você? O Senhor está perguntando para mim, para você, jovem que está aí na sua casa, você que está aqui. O Senhor está perguntando: quem é você? Porque Ele sabe quem é você. Ele quer que a gente reflita a partir de quem nós somos. De nós nos assumirmos quem nós somos. Lembra lá do publicano e do fariseu? O fariseu estava lá: ó, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu isso, eu aquilo. E o publicano falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, porque eu não mereço a tua graça, porque eu não mereço. E o Senhor fala de qual oração que ele se agradou. O grande problema é que nós estamos nos colocando numa imagem de quem nós somos. Nós estamos andando debaixo de uma bênção de que não é para nós. Estamos andando numa roupa que não é para nós. Estamos andando em algo que não é nosso. E quanto mais rápido eu admitir quem eu sou, mais rápido o Senhor vai poder operar na minha vida. Quanto mais eu permitir que as luzes do Senhor entrem na escuridão do meu coração, mais rápido eu vou ser curado. O que o Senhor fala para nós? Por que nós temos que fazer discipulado? O Senhor fala confessando as nossas culpas uns aos outros e orando uns pelos outros para sermos o que? Curado. Eu preciso admitir quem eu sou, para assim eu receber a bênção que é de Deus. Primeiro, eu preciso aceitar quem eu sou. Nós precisamos aceitar quem nós somos por meio da missão que recebemos, para que possamos desenvolvê-la, a fim que nos tornamos o que Deus disse, aquilo que nós seríamos. Mas enquanto eu viver como Esaú, enquanto você viver como Esaú, Ele não pode te abençoar. Jacó segurou o Senhor e disse: me abençoe. E o anjo perguntou: quem é você? E eu quero martelar nessa pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? Eu quero que você sonhe com esta pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? Quero que você anote, coloque aí na geladeira, né, você menina, coloca no teu quarto, escreve assim: quem é você? Para você todos os dias olhar e para que você possa entender quem você é. Por quê? Porque esta é a crise da nossa geração. A gente não sabe quem nós somos. É uma geração de crise vocacional, de crise profissional, de crise existencial. Por que é uma crise existencial? Porque você vê uma pessoa iniciando um curso de exatas. Depois que ela estudar 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, ela fala: errei de curso, muda, vai para humanas. Você fala: o quê? Aí tem pessoas que estão lá no final do curso, ela fala: não, falta 1 semestre, ela fala: não, está errado. Ah, não é isso que eu quero. Ah, eu fiz isso porque meu pai queria. Ah, eu fiz isso porque minha mãe queria. Ah, isso aqui não é para mim. Quantas pessoas que têm diplomas só tem por ter? Ah, nunca vou exercer. Mas então por que estudou? Por que fez? Você consegue entender o tamanho da crise?
E hoje, com as redes sociais, todo mundo quer ser alguém. Sempre quer imitar alguém. Vivemos numa época onde nós falamos que temos que aceitar as diferenças, mas todo mundo anda igual. Todo mundo tem o mesmo tipo de corte de cabelo, todo mundo tem o mesmo tipo de maquiagem, usa o mesmo tipo de roupa e se enquadram no mesmo estereótipo de beleza. Quando na verdade eles falam, aceitem a diversidade, mas não há diversidade. Porque há um padrão que você tem que se encaixar para ser aceito na roda dos amigos. Há um padrão que você precisa ser aceito para ter bastantes amigos. É isso que tem acontecido. E aí, eu estou sempre querendo imitar alguém. Já dizia um filósofo, nessa vida nada se cria, tudo se copia. Mas deixa eu te falar, existe 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem uma digital igual à sua. Isso te diz que você é único para Deus, que você é única para Deus. Porque há um plano que é somente para você e não é para outro. Há uma bênção de Deus para a sua vida, que não é para outro. Há um plano de Deus que é somente para você, e não é para ser parecido com o outro. Nós podemos nos desenvolver em ministérios iguais, mas cada ministério é único. Nós temos um ministério de louvor aqui, cada um tem o seu talento, mas cada um aqui toca de um jeito. Cada um aqui toca de uma maneira diferente. Por quê? Porque você é único. Você pode se espelhar na pessoa, você pode se inspirar na pessoa, mas sempre você vai trazer a sua harmonia, vai trazer o seu toque. O que Deus quer é que eu e você saibamos que é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E Ele quer que nós sejamos únicos, e não cópias, não xerox daquilo que o mundo quer que nós sejamos. Para que nós não nos coloquemos em situações de perigo, de bagunça da nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos íntegros diante deles. Porque quando nós não estamos sendo íntegros diante de Deus, nós não estamos sendo quem somos. Ainda que sejamos meninos na nossa maturação, você precisa aceitar quem você é, ainda com as suas fraquezas. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja. O Senhor te diz quem você é. Qual é o teu nome? Jacó responde, eu sou Jacó, eu sou suplantador, eu sou o que toma o lugar do outro. Aí o Senhor falou, ok, agora que você assumiu quem você é, você não chamará mais Jacó, mas sim Israel. E Deus o abençoa, marcando para o resto da vida. Então, há encontros com Deus, e cada encontro com Deus que temos, um pouco da natureza de Deus vai sendo liberada sobre nós. E um pouco da nossa velha natureza é lançada fora. Você precisa admitir quem você é hoje. Quem é você? Que depois desse encontro com Deus, vai te marcar para o resto da vida. E quando você se encontrar com o Senhor, marcas ficarão na sua vida. Nunca mais você será o mesmo. Até o seu jeito de andar se torna diferente. Você muda, tudo muda. Porque Esaú, você não é. O que Deus quer para mim, quer para você hoje. Deus quer um encontro real com você, aí na sua casa, onde você está. Deus quer um encontro com você hoje que está aqui. Ele quer encontrar com você, porque Ele quer mudar a história da nossa vida. Ele quer desembaraçar todas as redes dos nossos pés. Ele quer desfazer todos os nós que fizemos ao longo da nossa caminhada, para recebermos sim de Deus a bênção, para recebermos de Deus sim o seu chamado, a sua vocação. Eu tenho vários pregadores que eu admiro, o pastor Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, Luiz Hermínio, mas eu louvo a Deus pela vida deles, eles são únicos, eu não posso imitá-los. Eu tenho que ser aquilo que eu sou, diante de Deus, porque Deus vai me usar do jeito que eu sou. Mas muitas vezes nós temos medos. Do quê? De assumirmos quem nós somos. E sabe por que nós temos medo de assumirmos quem nós somos? Porque nós temos medo de ser julgado, de sermos condenados.
de sermos excluídos. O Senhor fala: vinde como estás, sem máscara, né? Máscara está na moda agora, né? Todo mundo usando máscara. Tira a sua máscara diante de Deus. Rasgue o teu coração diante de Deus. Diga a Ele quem você é. Sou fraco, Senhor, preciso da Tua graça, preciso da Tua misericórdia. A palavra de Deus nos revela quem nós somos. Temos uma crise de identidade na nossa vida que muitos cristãos não sabem quem são elas. Não sabem quem elas são em Deus. Não sabem o que Deus diz ao seu respeito. O que Deus diz ao seu respeito? Não entende quem você é em Deus. Entenda uma coisa: não entender quem você é em Deus pode te trazer muito prejuízo. Essa parte aqui, eu peguei do pastor Luciano Subirá. Ele diz assim: você não entender quem você é em Deus pode te trazer muito prejuízo. Você pode limitar completamente as suas conquistas. Você pode impedir de viver aquilo que Deus idealizou e planejou para a sua vida. A pergunta que eu quero fazer hoje: quem você é? O que a palavra de Deus revela quem nós somos. O que Deus diz a teu respeito, o que Deus pensa de você. Nós estamos muito mais preocupados com o que o mundo pensa de nós do que o que Deus pensa de nós. E o que Deus pensa de nós é muito mais importante do que eu penso sobre você. O que Deus pensa de mim é muito mais importante do que você pensa quem sou eu. Porque é os pensamentos de Deus que me definem. São os pensamentos de Deus que diz quem eu sou. E quanto mais rápido você admitir quem você é, mais rápido Deus vai fazer uma obra na sua vida. E tudo que você precisa entender, que você não é quem você pensa que é, mas você é o que Deus definiu, quem você seria lá na eternidade. Eu não sou o que eu penso, eu sou o que Deus disse quem eu seria na eternidade. Você não é quem você pensa. As situações não dizem quem você é. Você é aquilo que Deus disse quem você seria. E é por isso que você tem que ir aí, fechar a porta do teu quarto hoje, e em secreto buscar a face do Senhor, e buscar a revelação de quem você é nele. Quais são os planos que Ele tem para a sua vida? Quais são os projetos que Ele tem para você? Qual é a vida que Ele tem para você? Qual é a profissão que Ele tem para você? Qual é o ministério que Ele tem para você? Qual é o casamento que Ele tem para você? A resposta que Ele tem para você? Porque só a partir daí as revelações de Deus vão direcionar a sua vida. E você vai se tornar aquilo que Deus determinou quem você seria. E assim você se tornará não mais Jacó, mas será Israel de Deus, bênção de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos a sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus não aceita mais dividir você com o mundo. Não aceita mais dividir você com o mundo, com aquilo que não é dele. Você precisa entender isso hoje. Ele diz na sua palavra, como o pastor Stedley nas pregações anteriores disse: aquele que é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Eu acredito que Deus está nos peneirando, que Deus está separando aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Você precisa entender, Ele tem ciúme sim de você.
E é por isso que você precisa se santificar, é por isso que você precisa se separar. Santifica o seu Instagram, santifica as suas redes sociais, porque quando eu encontro com Deus, tudo muda na minha vida. O meu linguajar muda, a minha fala muda, o meu andar muda, as minhas fotos mudam, as minhas postagens mudam, porque o meu jeito de andar vai denunciar quem eu sou. Há uma vida abundante de Deus esperando eu e você, e é por isso que Ele quer que nós sejamos, que nós possamos viver essa vida abundante e não limitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. No nome poderoso do Senhor Jesus.